Bom, pessoal, então, um bom dia. Hoje eu vim aqui para a gente finalizar a nossa aula de sexta-feira passada, a aula do dia 26, tá? Então eu vim comentar aqui um pouquinho sobre a nossa raiz, a radiciação de números complexos na forma trigonométrica, tá? Então, hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre a radiciação. Então, lembra que para a gente fazer esse processo de radiciação, a gente precisa ter o nosso complexo escrito na forma trigonométrica. Então, ele precisa estar escrito nesse formato. Então, a gente precisa ter ele escrito e conhecido dele, o seu módulo e o seu ângulo de inclinação em relação ao eixo real do plano de Argand-Gauss, quando a gente conta ele no sentido anti-horário, tá? Bom, então, se vocês observarem aqui, esse número complexo já está na forma trigonométrica. Então, esse aqui é o nosso módulo e o nosso arco θ, que é π sobre 6 ou 30 graus. Então, quando a gente trabalha com a radiciação, eu vou usar o que a gente chama de segunda fórmula de Moivre, tá? Então, aqui a gente pode ter duas situações, né? Então, aqui a nossa escrita está em radianos, mas esse 2π que a gente tem aqui, eu posso escrever como 360 graus, se você preferir trabalhar com ele em graus ao invés de radianos. O efeito aqui vai ser o mesmo. Lembrando que se você trabalha aqui em graus, o nosso θ também precisa estar em graus. Então, a gente já conhece o nosso módulo, já conhece o nosso θ, e aqui ele está pedindo as raízes quadradas. Portanto, n é igual a 2. E aí, consecutivamente, lembra que eu falei para vocês que aquele k que aparece na expressão, ele varia de 0 até n menos 1. Então, o nosso k, nesse caso aqui, vai valer 0 e 1. Tá? Então, vamos lá para a nossa expressão. Raiz quadrada de z o z não é aqui, né? Aqui é o nosso n. Então, a nossa raiz quadrada de z, o índice da nossa raiz aqui é 2, é igual a raiz quadrada, raiz de índice n, do módulo, vezes cosseno de θ, mais 360 vezes k, dividido pelo nosso n, que é 2. Ah, bom, na verdade aqui a gente também já pode colocar o nosso θ. Não, vou substituir depois, tá? O nosso θ mais i vezes seno de θ mais 360 graus dividido pelo nosso n, que é 2. Então, substituir lá na minha expressão. Agora eu vou fazer a minha substituição do meu módulo e do meu argumento. Então, raiz quadrada de z igual a raiz quadrada do nosso módulo, que é 9, vezes cosseno de θ, que é 30 graus, tá aqui, mais 360 vezes k, dividido por 2, mais i vezes seno de θ, que é 30 graus, mais 360 vezes k, ficou faltando lá na linha de cima o nosso k, né? Então, 360k sobre 2. E aí, como eu falei para vocês na aula, essa expressão aqui ela vai ter mais de uma resposta. Nesse caso aqui, duas, porque o k pode valer 0 ou o k pode valer 1. Então, a gente vai fazer essa substituição agora. Então, quando k é igual a 0, a gente vai ter raiz quadrada de 9, que é 3,
vezes cosseno de 30 graus mais 360 vezes 0 dividido por 2, mais I vezes seno de 30 graus mais 360 vezes 0 dividido por 2. Bom, então vou fazer o meu cálculo aqui agora. 360 vezes 0 dá 0, 360 vezes 0 dá 0. Então eu vou ter aqui 3 vezes cosseno 30 mais 0 dá 30, dividido por 2, 15 graus, mais I vezes seno de 15 graus. E acabou a nossa expressão aqui. Ou escrevo ela em graus, ou escrevo ela em radianos. Se π sobre 6 é 30 graus, então 15 graus, 180 dividido por 15, 1 vezes 15 dá 15, 18 menos 15 dá 3, 30, 2 vezes 15 dá 30, 30 menos 30 dá 0. Então, 3 vezes cosseno π sobre 12, mais I vezes seno de π sobre 12. Bom, e aí a gente vai para o nosso K valendo 1. Então, essa aqui é a nossa primeira resposta. E aí agora eu vou para a minha segunda resposta, que é K valendo 1. 3 vezes cosseno de 30 graus mais 360 vezes 1 dividido por 2, mais I vezes seno de 30 graus, mais 360 graus vezes 1, dividido por 2. Bom, então aqui a gente vai ter 3 vezes. Bom, 360 vezes 1 dá 360, 360 mais 30 dá 390. 390 dividido por 2, cosseno de 390 dividido por 2, que vai dar 100, 3 dividido por 2 dá 1, vai sobrar 1, 19 dá 9, 195 graus, mais I vezes seno de 395 graus. 395. 390 dividido por 2, que dá 195. Tá bom? Então, olha só. O que acontece aqui? Bom, aqui eu tenho 195 graus. 195 graus é 15 vezes 7. 7 vezes 5 dá 15, dá 35, vão 3. 7 vezes 15, não, 7 vezes 15 dá 115, então 180 dá, vamos ver, 195 dividido por 15, dá uma vez, dá 15, vai sobrar 4, 45 dá 3, dá 0. Então, 13 vezes 15 vai resultar em 195. Então, aqui em radianos, a gente vai ter 3 vezes cosseno de 13
π sobre 12, 13 vezes 15, mais I vezes seno de 13π sobre 12. Bom, se vocês observarem aqui, de 15 graus para 195 graus, teve um giro de 180 graus. Isso é o significado que a gente tem para raízes quadradas. Eu vou dividir o meu ciclo em duas partes e eu vou girar o meu número complexo de 180 e 180 graus. Tanto que se eu girar e fizer mais um giro aqui de 195 até 15 graus, eu vou ter de novo girando 180. Quer ver? Porque se eu girar aqui de 195 para 200, andou 5 graus. De 200 para 15 graus de novo, então eu vou de 200 para 360 dá 160, mais 15, 175, corre 5 para completar 200 aqui, eu tenho os meus 180 graus. Então, o que acontece? Aqui o meu significado aqui vai ser que eu vou dividir o meu ciclo trigonométrico, o meu giro de 360 graus para o número complexo na forma trigonométrica, de 180 em 180 graus, a partir de uma relação aqui de raiz quadrada, que vai dar inicialmente aqui o ângulo de 15 graus. Tá bom? Vamos lá para o nosso próximo. Determine as raízes cúbicas de z igual a 8. Então, falou em raízes cúbicas, o nosso n vale 3, o nosso k é 0, 1 e 2, e o nosso z aqui ele está na forma algébrica, né? Então, z igual a x mais yi. Então, eu preciso passar ele para a forma trigonométrica. Quer dizer, não necessariamente passar para a forma trigonométrica, mas eu preciso calcular o módulo e o argumento, que é o nosso ângulo, né? Então, vou lá para o nosso triângulo retângulo. X, Y e módulo. E aqui o nosso ângulo θ. Bom, para esse triângulo retângulo que a gente tem aqui, vocês vão observar que ele vai fugir de novo da característica de triângulo, mas só para a gente se referenciar, né? Então, ele é um real puro. Então, ele não tem parte imaginária. Ou seja, o y vale 0, o x vale 8 e o nosso módulo eu vou calcular. Então, módulo é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai dar raiz quadrada de 64. O nosso módulo aqui vale 8. Aí, seno de θ igual a cateto oposto 0 sobre módulo, que é 8. Então, 0 dividido por 8 dá 0. E cosseno de θ é cateto adjacente 8 sobre hipotenusa, que é o nosso módulo, que também vale 8. Então, aqui vai dar 1. Então, 0 e 1, seno 0, cosseno 1, corresponde ao arco de 0 graus. Tá? Bom, então o que acontece? O nosso arco aqui é de 0 graus. Então, quando a gente vai para a nossa raiz cúbica de z, eu tenho raiz cúbica do módulo, que é 8, vezes cosseno de θ, que é 0 graus, mais 360 vezes k, dividido pelo nosso n aqui, que vale 3. Mais I vezes seno
de 0 graus mais I vezes seno. Mais I vezes seno. Oxe. Mais 360 vezes K dividido pelo nosso N, que é 3. E agora a gente vai lá para as nossas 3 opções de K. Então, quando eu divido o meu plano cartesiano, o meu ciclo trigonométrico de Argand-Gauss em 3, eu vou ter arcos de 120 graus. Mas eu ainda não sei qual que é o meu ângulo inicial, então é isso que eu vou fazer aqui. Então, quando K é igual a 0, raiz cúbica de 8, que é 2, vezes cosseno de 0 mais 360 vezes 0, dividido por 3. Mais I vezes seno de 0 mais 360 vezes 0, dividido por 3. Bom, toda essa expressão aqui vai dar 0. Então, eu vou ter 2 vezes cosseno de 0 mais I vezes seno de 0. 0 graus ou 0 radianos. Quando K vale 1, eu vou ter 2 vezes cosseno de 0 mais 360 vezes 1 dividido por 3. Mais I vezes seno de 0 mais 360 vezes 1 dividido por 3. E isso aqui vai resultar para a gente no quê? Em 2 vezes 360 vezes 1 dá 360, mais 0 dá 360, dividido por 3 dá 120 graus. Então, cosseno de 120 graus mais I vezes seno de 120 graus. Tá ok? Ou, se não, 2 vezes cosseno. 120 graus é 2 vezes 60 graus. 60 graus em radianos é π sobre 3. Então, 2 vezes 60 graus. Mais I vezes seno de 2 vezes 60 graus. Observem aqui que aqui já apareceu a história que eu falei para vocês de n igual a 3, então eu vou ter o meu ciclo trigonométrico dividido de 120 em 120 graus. E aqui a gente já consegue definir quem vai ser o meu último. Por isso que eu falo que às vezes não preciso muito de cálculo. Porque quando eu troco o K por 2, ele não vai ter mais um giro de 120 graus, então a gente já sabe que o próximo vai ser 240. Então, eu vou comprovar isso só e mostrar para vocês isso aqui. Tá? Então, 0 mais 360 vezes 2 dividido por 3. Mais I vezes seno de 0 mais 360 vezes 2 dividido por 3. 360 vezes 2 dá 720, mais 0 dá 720, então eu vou ter 720 dividido por 3. Então, 2 vezes
cosseno de 720 dividido por 3, que dá 240 graus. Mais I vezes seno de 240 graus. Ou se não, 2 vezes 240 é 60 vezes 4. Então, cosseno de 4π sobre 3 mais I vezes seno de 4π sobre 3. Tá? Então, esse processo aqui é um ciclo muito vicioso, que ele vai se repetir muito. Tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, a gente sempre vai ter uma espécie de progressão aritmética. Tá? A gente tem uma circunferência de raio 2, já que a distância da origem até um número complexo é 2. Né? Então, a distância é 2. Isso aqui vocês podem comprovar aqui. Eu tenho 1, raiz quadrada de 3, então essa distância aqui também vai valer 2. Essa distância aqui também vai valer 2. E o que acontece? O nosso giro aqui é sempre a cada 120 graus, razão 2π sobre 3. Aqui a gente tem a escrita e a amostragem de um triângulo equilátero. Então, esse ciclo vai se repetir e as raízes cúbicas, quartas e assim por diante, elas vão dividir o nosso ciclo trigonométrico em tantas partes quanto for o valor de n. Tá bom? E aí a gente vai para o nosso último exemplo aqui. Podemos afirmar que uma das raízes de raiz quarta de z, então ele já deu aqui o nosso n é igual a 4. Tá? De z igual a 2 mais 2 raiz de 3i. Bom, a nossa raiz aqui é raiz quarta, então o k pode valer 0, 1, 2 ou 3. O nosso número complexo aqui está escrito na forma algébrica, então eu vou usar lá o meu triângulo retângulo para encontrar o nosso módulo e o nosso ângulo. Eu já sei de novo aqui que vai ser um arco entre 0 e 90 graus, porque o nosso número complexo aqui tem coordenadas positivas para x e para y, tá? Então, no nosso triângulo retângulo, eu vou ter x, que é 2, y, que é 2 raiz de 3, e o módulo, que eu ainda não sei. Então, o nosso módulo aqui é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3, então 4 vezes 3 dá 12. Portanto, a nossa raiz aqui é de 16, raiz quadrada de 16 é 4. Seno de θ. Cateto oposto, 2 raiz de 3. Módulo 4. 2 raiz de 3 sobre 4. Simplificou 2 com 4. Vai ficar 1, vai ficar 2. Então, o nosso seno de θ é raiz de 3 sobre 2. E o nosso cosseno de θ é cateto adjacente 2 sobre módulo desse número complexo que é 4. Simplificando o 2 com o 4, a gente vai ter 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2, que vai resultar para a gente em um ângulo θ, um argumento, de 60 graus.
tá? Arco que tem seno, raiz de 3 sobre 2 e cosseno 1/2 é o arco de 60 graus. E agora a gente vai lá para a nossa situação, tá? Então, olha só, eu quero raiz quarta de Z. Então, raiz quarta de Z é igual a raiz quarta do nosso módulo, que é 4, vezes cosseno de o nosso arco é 60 graus, mais 360 vezes K sobre 4, mais I vezes seno de 60 graus, mais 360 vezes K, dividido por 4. Bom, então já sei que o nosso primeiro arco aqui é 60 graus. Então, observem aqui que a gente vai ter 60, 120, 180. Então, 60 é o nosso primeiro. Como aqui é 4, então o meu giro de 360 graus vai ser dividido em 4 partes. Tá? Então, 360 dividido por 4, 360 dividido por 4, dá giros de 90 graus. Ok? Como eu quero giros de 90 graus, esse 60 graus aqui, que é o nosso pontapé inicial, a cada ciclo que se passar, vai passar 90 graus. Então, 60 com 90 dá 150. 150 com 90 dá 240. 240 com 90 dá 330 graus. É isso que eu preciso saber para responder a minha pergunta. Então, olha só, 60, 150, 240, na verdade não, né? 360 vezes 0 dá 0, 60 dividido por 4 dá 15. Então, o nosso primeiro arco aqui vai ser de 15 graus, né? Essa é a nossa referência, tá? 360 vezes 0 dá 0, 60 dividido por 4 dá 15. E a cada acréscimo que a gente fizer, eu vou ter um acréscimo de 90 graus. Tá? Então, 360 vezes 1 dá 360. 360 mais 60 dá 420. 420 dividido por 4 dá uma vez, dá 0, desce o 2, dá 0, desceu o 20, dá 5 vezes, 5 vezes 4 dá 20, 20 menos 20 dá 0. Então, 15 graus, 105 graus, 105 graus com 90 dá 195 graus, 195 graus com 90 graus dá 285 graus. E 285 graus com 90 dá 375 graus, que volta de novo para os 15 graus que a gente tem aqui. Então, olha só. Lembra que o π sobre 6 era... π sobre 6
era 12 graus, era 15 graus, que era 180 dividido por 12, porque 180 dividido por 6 dava 30, então 180 dividido por 12 dá 15 graus. Então a gente vai ter aqui que uma das raízes dessa equação vai apresentar como forma escrita da trigonométrica cosseno de π sobre 12 mais i vezes seno de π sobre 12. Tá? Aqui ficou faltando a raiz quarta de 4, né? Raiz quarta de 4 é a raiz quarta de 2 ao quadrado. Então, ficou faltando aqui uma raiz quadrada de 2, tá? Simplificando, raiz quadrada de 2. Então, vezes raiz quadrada de 2, tá? Então, na verdade, a partir do primeiro ciclo que a gente tem aqui, eu consigo determinar todos os arcos que vai ter a minha formação, e isso aqui à frente vai ser padrão. Tá bom, gente? Então, espero ter ajudado, e qualquer coisa é só chamar.